Olá pessoal, aqui quem fala é o professor William. E na aula de hoje a gente vai dar continuidade então às nossas aulas, né, sobre Spring Boot. E hoje vamos falar aí sobre o uso de relacionamentos one-to-many nas suas entidades, tá? O que seria o one-to-many, né? Então, one-to-many é um tipo de anotação que a gente tem no JPA e no Hibernate, né? Que a gente pode utilizar então para relacionamentos do tipo um para muitos. Então, na aula passada a gente viu de muitos para um, né? Aqui é o contrário, é de um para muitos. Esse cenário é bastante recorrente em casos como, por exemplo, né, quando você tem aqui um contato e os seus endereços. Então, um contato pode ter múltiplos endereços e para você para você representar essa relação, você vai usar então a anotação one-to-many na classe contato, né? Então, assim você vai ter uma relação onde você tem um contato para muitos endereços. Esse tipo de relação também é bastante utilizada, por exemplo, em casos em que você tem uma nota fiscal e os itens da nota. Então, o um seria a nota fiscal e o muitos seriam os itens da nota. Beleza? Como que eu faço então para implementar esse tipo de relacionamento? Então, para a gente ilustrar, né, vamos analisar um exemplo que eu fiz, que é um exemplo de uma agenda, né, uma agenda de contatos. Então lá eu fiz uma entidade de contato, onde essa entidade é relacionada a outras duas entidades, que são endereço e telefone, em ambos os casos com o one-to-many, tá? Então eu vou abrir o código aqui de contato. Então, o contato é uma entidade comum, né, tem os atributos como ID, nome, e aí nós temos aqui os atributos com a relação que nós vamos ver nesta aula, né? Então reparem que ambos são do tipo list, né? E aí a gente tem alguns atributos aqui nessas anotações one-to-many. Lá no outro lado, né, na classe endereço, na classe telefone, nós também temos que colocar a anotação, que é a anotação many-to-one, que é justamente a anotação que a gente viu na aula passada, né? Por quê? Porque aqui nesse caso a gente tem essa relação bidirecional. Então, tanto contato está relacionado a telefone e endereço, né? Como eles também estão relacionados a contato, tá? Então, essa anotação que a gente viu, né? Onde a gente, na entidade endereço, coloca a anotação many-to-one, mostrando que temos muitos endereços para um contato, e a gente fez a mesma coisa em telefone também, tá? Então esse é o primeiro passo, colocar o many-to-one no lado onde você vai ter muitas entidades associadas a uma. No lado do contato, então a gente coloca a notação one-to-many, né, com alguns atributos ali associados a ela, e essa notação geralmente é colocada ali num atributo do tipo list ou algum outro tipo de collection, né? Pode ser, por exemplo, um set também, né, que seria um conjunto, tá? Então depende do tipo de elemento que você está trabalhando. Se for uma lista que você vai guardar, por exemplo, na ordem de inserção, é interessante você usar o list ali com a relist, né? Se por outro lado é uma lista de elementos onde cada elemento você tem que garantir que é único dentro daquela lista, então compensa você usar um set, né? Que é um outro tipo de coleção, né? Para você guardar elementos, beleza? Então vai de cada caso que você estiver implementando. Neste caso aqui, vamos usar o list mesmo, que é o mais comum de ser utilizado em relações do tipo one-to-many. Agora vamos ver esses atributos, né, que a gente colocou na anotação que representa a relação one-to-many. Então vou abrir ela aqui novamente. Então reparem que temos cascade, orphan removal e mapped by. Vamos ver cada uma delas e por que a gente colocou elas aqui na nossa implementação, tá? Então primeiro ali, cascade, a gente definiu ela como sendo cascade all, né? O que isso significa? Significa nesse caso aqui que todas as operações, né, que são realizadas na entidade pai, que no nosso caso aqui é contato, vão ser propagadas para as entidades filhas, né, que são os endereços e os telefones. Então, quando a gente tem aqui cascade com tipo all, quer dizer que qualquer operação que a gente fizer aqui em um objeto do tipo contato vai ser propagada para os endereços que estiverem associados a ele também, né? Então, por exemplo, se eu salvar, né, atualizar esse contato, os endereços também vão ser automaticamente atualizados, tá? A mesma coisa, se eu apagar o contato, os endereços associados também vão ser apagados, tá?
Então, no caso, essa opção all indica todas as operações, que todas as operações serão propagadas, né? Então, persist, merge, remove e por aí vai, todas as operações disponíveis ali no Hibernate. E claro, se você quiser, você pode também especificar só alguma específica, né? Então, de acordo com o que você quiser que seja propagado. Aqui no caso faz sentido propagar todos, porque não faz sentido o endereço, por exemplo, existir sozinho, né? Sem existir o contato associado a ele. A mesma coisa o telefone, né? Então, qualquer operação que você fizer, vale a pena você propagar ela para a entidade filha, né? E também porque aqui a gente vai estar persistindo elas junto, tá? A gente vai ver mais para frente que eu fiz uma única tela, onde enquanto eu incluo o contato, eu também já incluo os endereços e os telefones. Aí eu quero, quando eu salvar o contato, já salvar esses elementos juntos também, tá? Então, por isso que é importante que esteja com Cascade All aqui, neste caso, tá? A segunda ali, Orphan Removal, é quando você tem essa relação, né? No caso nosso, entre endereço e contato. O que significa isso? Significa que, nesse caso aqui, não faz sentido, né? Você, por exemplo, ter um objeto de endereço sozinho ali, né? Então, por exemplo, se por um acaso eu escolhi o contato e aquele objeto endereço continuar existindo ali, ele não vai fazer sentido ele existir porque não vai ter onde eu usar ele no sistema, né? Ele vai ficar, digamos, um registro solto, perdido ali na minha tabela. Então, marcando essa opção aqui, Orphan Removal True, eu vou estar dizendo para o meu framework de persistência que ele deve remover qualquer objeto que ficar órfão ali após, por exemplo, uma exclusão de objeto do tipo contato, né? Então, se eu escolher o contato e por um acaso ficar sobrando algum endereço que estava associado a esse contato, esses endereços têm que ser automaticamente excluídos, né? Então é isso que essa opção vai fazer, né? Esse atributo vai definir. Então quando ele está marcado como true, ele nunca vai deixar objetos do tipo, nesse caso aqui, endereço, órfãos, né? Então sempre os objetos do tipo da lista aqui, né? Eles não vão poder ficar órfãos, porque eu estou dizendo que ele não faz sentido eles existirem sozinhos, né? Sem a entidade pai, que no nosso caso aqui é o contato, beleza? Então você estabelece ali uma restrição, né, para evitar que fiquem registros perdidos ali na sua tabela. Agora vamos para a última, né, última propriedade aqui, mapped by, no caso aqui o valor atribuído foi contato. Por quê? Porque pensem no modelo relacional de dados, né, ele é um pouco diferente, né, do modelo orientado a objetos, que é o que a gente usa aqui na programação com Java. E a gente tem que fazer então esse mapeamento entre o modelo relacional e o modelo orientado a objetos. Só que o que acontece? Aqui no modelo orientado a objetos, a gente tem este atributo e este, né, que representa este lado da relação, né, onde você consegue, a partir do contato, acessar todos os endereços e todos os telefones, no caso aqui, né. Só que no banco de dados não vai ser armazenado dessa forma. No banco de dados, você vai ter uma chave estrangeira armazenada em endereço, que vai representar essa relação entre endereço e contato, né? Então, essa chave estrangeira ela vai estar guardada ali, por exemplo, numa coluna ID contato, né? Que vai ser criada a partir dessa notação many-to-one, né? Então, esse é o motivo de ter essa notação aqui, porque a classe a tabela, né, que vai guardar essa relação, vai ser do lado many, né? No caso aqui do lado do endereço. Então, ele vai ter o ID do contato associado. E aí, então, no contato, né, onde você mapeia a relação one-to-many, você tem que dizer, ó, essa relação aqui, ela está sendo mapeada, né, está sendo registrada ali na classe endereço e na classe telefone por meio do atributo contato, né. E é esse atributo que vai, então, definir a chave estrangeira que vai ligar, né, as duas tabelas, tá? Então, por isso que temos que ter este mapped by aqui, dizendo qual que é o nome do atributo que mapeia esta relação, beleza? Então, sempre que você tiver um one-to-many em uma classe, na outra classe, né, do outro lado da relação, você tem que ter o many-to-one para você criar, então, corretamente essa relação entre as duas tabelas que vão ser geradas, tá? Beleza. Então, a gente já viu como que é a implementação das nossas entidades. No nosso repositório não vai mudar nada, né? E aí o que vai mudar um pouco vai ser no nosso controle e na nossa tela, tá?
Então eu vou abrir aqui o sistema para a gente, só para vocês verem como é que ficou a implementação da tela e do controle. Então beleza, inicializei aqui. Agora vamos abrir uma nova janela aqui. Vamos acessar ali o sistema de contatos, tá? Então, uma listagem comum, e na hora que a gente entra aqui para editar, tá, ele deu um erro aqui, deixa eu só ver. Ah, tá. Tem uma propriedade que eu vou explicar daqui a pouco. Por enquanto eu vou deixar ela comentada aqui, tá? Vamos recarregar. Beleza. Então temos aqui um contato, né? O João Silva, onde ele tem uma lista de telefones e uma lista de endereços. Eu posso incluir novos telefones aqui, né? Mudar o tipo, incluir novos endereços também. E assim por diante, tá? Posso salvar. Beleza, volta ali. Tá lá os telefones e os endereços que eu incluí também, né? Posso excluir aqui. E beleza, então reparem que ele abre a edição, né, do contato. Posso ir adicionando dinamicamente aqui os telefones e os endereços, né? E aí ele vai salvar tudo de uma vez quando eu clicar no botão salvar ali em cima, né? Então esse que é o funcionamento da tela de editar contato. Como que ela funciona por baixo dos panos, né? Então vamos ver primeiro aqui o nosso avião, né? Nosso editar contato. Então, editar, pessoal, ele é uma tela bem parecida com as que a gente já implementou, né? Vai ter lá os inputs com os campos, né? Nome, sobrenome, e-mail, no caso aqui, data de nascimento. E o que ela vai ter diferente é que ela vai ter duas tabelas, que são as tabelas onde a gente mostra ali os telefones e os endereços, né? E essas tabelas, então, elas vão ter ali uma sintaxe um pouco diferente, né? Então temos a tabela aqui, no caso para telefones. Aqui temos o cabeçalho da tabela, onde a gente define as colunas, né, os nomes das colunas que vão aparecer, que são esses aqui. Definimos também estilo, né, por meio ali da classe CSS. E colocamos o botão ali de adicionar telefones, né, que a gente vai ver daqui a pouco o comportamento dele, né. E aí embaixo temos o corpo da tabela, né, que é esse tBody. E aí aqui a gente tem como se fosse um loop, né, sendo executado, um for ali. E esse for, ele vai basicamente percorrer a lista de telefones que está lá no nosso contato, né. Então o contato tem telefones. Aqui na tela ele vai percorrer esses telefones. Ele vai usar essas duas variáveis para fazer isso, telefone e telefone stat. O telefone é basicamente o objeto telefone, né, a partir da classe telefone mesmo. E o telefone stat é um objeto auxiliar que ele vai ter alguns dados para você trabalhar com essa lista de telefones, né? O que seriam esses dados? Seria, por exemplo, o índice, né, de cada elemento, a cada iteração, né? Também vai ter, por exemplo, o tamanho dessa lista de telefones, primeiro e último elemento da lista, e assim por diante, né? Ele tem várias propriedades ali que te ajudam a percorrer e manipular essa lista aqui para mostrar os dados necessários na tela, tá? E aí o que a gente faz? A cada iteração, né, ele vai preencher uma linha da tabela, né, que é esse row. E aí nessa linha a gente vai colocar os dados de cada telefone, né? No nosso caso, os dados tem que ser os campos de input, né? Que são os campos que o usuário vai preencher, vai digitar. E o botão de excluir, no caso aqui, que é o último elemento aqui, que é um botãozinho também, que vai gerar uma ação lá no nosso controle, né? E aí aqui o que tem de diferente, né? Essa sintaxe aqui é para cada campo, né? Reparem que para um campo comum, a gente só tem que colocar aqui, deixa eu achar, por exemplo, o e-mail. A gente coloca aqui um input, aqui, um input, o tipo, né? No caso desse cara aqui é um texto, qual que é o campo associado, que no caso é o e-mail, e outras informações ali. Aqui no caso
da lista, né, como temos vários, né, e ela é preenchida dinamicamente, a gente tem que usar essa sintaxe aqui para que ao percorrer a lista, né, de telefones, ele pegue para cada elemento, né, ele vai criar uma linha, né, na tabela, e essa linha ele vai preencher com os campos para cada campo de telefone. No caso, o primeiro aqui é o ID. Esse ID ele tem esse tipo reading porque ele é escondido, né? Então ele não aparece na tela, é só para o nosso controle interno. Temos esse campo textual aqui, que é para o número. E o último aqui é o tipo, que é tipo um select, né, para a pessoa selecionar aqui entre os tipos disponíveis, tá? E aí temos essa sintaxe aqui, onde telefones representa ali a lista de telefones, né? E aí aqui como se fosse uma sintaxe de acessar uma posição de um array, né? E aí para acessar, ele usa esse underline, underline, e aqui a variável, né, que eu falei para vocês agora há pouco, telefone stat, onde você vai ter o índice que você está percorrendo a cada iteração, né? Então a cada iteração esse índice vai mudando, e aí ele vai criando uma linha nova com os dados do telefone, né? E os campos correspondentes aqui, tá? Então esse que é a sintaxe na tela para você mostrar quando você tem uma relação do tipo aqui one to many, como essa que a gente implementou aqui, tá? Então o que é mais chato aqui é essa sintaxe mesmo, né? Você tem que colocar como se fosse uma sintaxe de array aqui para acessar cada elemento ali da sua lista de telefones e, no caso aqui, de endereços também. Beleza? E aí, pessoal, a gente tem outra parte que são os botões, né? O que os botões fazem? No caso, os botões são para adicionar endereços e telefones e para remover também, tá? Então, como aqui nossa tela é toda renderizada no back-end, né, no servidor, cada vez que a gente clicar no botão desses, ele vai gerar uma requisição para o servidor, e vocês reparem que ele recarrega a página, né? Então, por quê? Porque ele vai lá, faz alteração, busca os dados e carrega a página novamente, tá? E aí, no nosso controle, para ele fazer isso, quais são as implementações que a gente fez? De início, né, as implementações que a gente já tinha feito, né, nas outras cadastros não mudam, né, como criar um novo contato, alterar, excluir, né, são todos bem parecidos. O que vai mudar é que a gente vai ter essas operações aqui de adicionar e de remover, tanto para endereço quanto para telefone, tá? E esses métodos aqui de adicionar e remover, todos eles vão responder ao URL de salvar, né? Que é a mesma URL que vai ser invocada quando você clicar aqui em salvar, tá? Por que a gente faz isso? Porque estão todos esses campos dentro de formulários, né? E os botões também. Então, quando a gente clica no botão, ele vai automaticamente gerar ali uma requisição do tipo post, né? Onde ele vai, então, submeter esse formulário. E ao submeter esse formulário, ele vai direto para este endereço, né? O salvar, que é o que a gente definiu aqui no nosso formulário, né? Então, a gente colocou aqui ação salvar, né? E aí, para diferenciar da ação de salvar realmente, né? A gente vai ter um parâmetro que é definido aqui no botão, tá? Então, aqui no botão, por exemplo, de remover, temos o nome do botão, remove telefone, né? E esse nome, ele vai ir como parâmetro. E aí, por exemplo, aqui no caso do telefone, a gente vai receber aqui, né? E aí o nosso controle ele vai diferenciar quando vier com esse remove telefone, né? Ou seja, quando a requisição vier a partir do clique do botão remove telefone, ao invés de vir aqui para o salvar, né? Que é o que ele viria normalmente ao acessar essa URL, ele vai vir para o remover telefone, né? E aí ele vai fazer as ações necessárias para a remoção, né? Quais seriam essas ações? Aqui ele vai pegar qual que é o índice, né, do telefone que eu estou removendo. Então esse índice ele vai pegar por meio desse parâmetro, né? Então eu falei para vocês que vem o parâmetro remove telefone, ele vai ter um valor que é o índice do telefone que vai ser removido. Esse índice vai vir porque a gente colocou este atributo aqui no botão thvalue, onde a gente pega o índice do telefone que eu estou removendo, né? Então, esse índice vai ser passado na requisição, né, por meio desse parâmetro remove telefone, e aí eu posso pegar ele então aqui, por meio desse parâmetro request, né, e aí eu pego aqui o valor, que seria o índice do
telefone que está sendo movido dentro daquela lista de telefones. E aí, pegando esse índice, né, jogando nessa variável telefone index, eu consigo então chamar o método remove telefone da minha classe contato para que ele remova então este telefone aí da lista de telefones do contato, tá? E aí, basicamente, ele faz com base no índice, né, dos telefones que tem cadastrados neste contato aqui. E aí, a mesma coisa vai ser feita para o endereço, né? E para adicionar é um pouco diferente. Ele também vai ser por meio ali da URL de salvar, né? E ele vai ser invocado quando a gente clicar no botãozinho de mais, né? Em cima ali da tabela de telefones. Deixa eu achar aqui. Então, que é esse caso aqui, né? Neste caso, ele não vai passar nenhum valor como parâmetro, né? Porque simplesmente o que ele precisa fazer é criar uma nova instância de telefone e adicionar ela na lista de telefones aqui do contato que eu estou editando ou que eu estou criando, tá? E aí a gente passa este campo aqui, nesse atributo field ID, porque o que acontece? Como ele recarrega a página, se eu não passar isso daqui, a minha página ela vai recarregar e vir aqui para o topo, né? Então eu passo este atributo field to focus para que este código JavaScript que a gente tem aqui em cima faça com que ele foque no campo que eu quiser. Então, no caso, eu quero que ele foque no campo que eu estou acabando de criar, né? Então, eu passo aqui o identificador desse campo, né? E aí, o meu JavaScript vai, então, fazer com que ele foque neste campo que eu acabei de criar, beleza? Então, essa aqui é a implementação aí de uma entidade, né? No caso aqui, contato, que tem relações aí do tipo one-to-many e many-to-one ali envolvidas entre contato, endereço e telefone, beleza? Bom, feito isso daqui, deixa eu só ver que deu um erro aqui. Não. Beleza, então, feito isso, né, feita a análise aí do controle e da tela, a gente vai então analisar alguns possíveis problemas que podem acontecer quando você tem relações aí do tipo one-to-many, many-to-one e many-to-many, né, que são as mais comumente utilizadas aí para relacionar as entidades com JPA. Então, vamos primeiro falar de uma delas, que é a Lazy Initialization. Depois, a próxima é o problema de N+1. E a última é o problema do produto cartesiano, tá? O Lazy Initialization é um problema que acontece quando você tem uma inicialização tardia, né? O que seria essa inicialização tardia? É quando você tem essa relação, né? Como, por exemplo, uma relação ali entre contato e endereços. Só que quando você busca, por exemplo, um objeto tipo contato, você não busca os endereços juntos, né? E o que vai acontecer? Quando você faz isso e você já fecha a sua sessão, que a sessão é, digamos, o objeto responsável por gerenciar as suas entidades, né? Essa entidade de contato ela vai ficar, então, desconexa, né, de qualquer sessão existente, porque a sessão que você usou para buscar o contato vai estar fechada. Então, se você tentar acessar o atributo de endereços do contato, e esse atributo não tiver sido buscado junto com o contato, você vai ter, então, um problema aí de lazy initialization, né? Que seria, então, essa inicialização tardia. Por que você vai ter esse problema? Porque para você buscar os endereços, e caso ele não tenha sido buscado junto com o contato, né, na hora que você fez essa consulta ao contato, a sessão tem que estar aberta, mas vai ter casos em que a sessão não estará aberta, né? E aí vocês devem estar se perguntando, tá, mas isso nunca aconteceu comigo, né? Eu criei aí exemplos onde tinha várias entidades envolvidas, né? Tinha relação one-to-many ou many-to-one, e ao buscar os dados da relação, não houve nenhum problema do tipo lazy initialization. Isso acontece porque, no caso do Spring Boot, né, ele já vem por padrão configurado com um padrão que muita gente chama de antipadrão, né, porque ele tem várias desvantagens, que é o Open Session in View, né. O que seria esse padrão? Esse padrão basicamente estabelece que enquanto uma view, né, uma página, uma tela está aberta, uma sessão vai estar aberta também disponível para ser usada dentro daquela view, né.
Então, por exemplo, enquanto o usuário está ali numa página como essa daqui, ou numa página de edição de contato, vai ter uma seção do Hibernate, né, do JPA, aberta para ser utilizada quando for necessário. Então, se eu tentar editar um contato e os endereços daquele contato não tiverem sido buscados, né, no momento da busca do contato, ele vai fazer uma nova consulta para buscar os endereços usando essa view que está aberta, né, evitando que você tenha, então, esse problema aí de inicialização tardia, tá? Só que qual que é o problema deste padrão, né? O problema é que ele vai ter possíveis consequências aí de inconsistência e de falta de desempenho, né? Pode ser que sua aplicação comece a ficar lenta por conta do uso desse padrão. E pode ser que ela tenha problemas aí com o cache da sua sessão, né? Então pode ser que ela tenha inconsistência entre o que está no banco e o que está no seu cache, por conta de você estar com uma sessão aberta por muito tempo ali na sua view, tá? Então ele tem essas desvantagens, né? Aí se vocês quiserem saber mais, coloquei 2 links aí para vocês consultarem e lerem com mais detalhes depois, tá? Então, como é que funciona isso? Como é que eu posso desabilitar essa opção aí de estar com a sessão aberta na view, né? Open Session e View. Então, no seu arquivo application.properties, você pode colocar, então, essa configuração aqui, que é o spring.jpa.open-in-view, e aí você marcar ele como false, tá? Então, é uma propriedade que você pode colocar. Ao fazer isso, ele não vai ter mais essa característica, né, de ter uma sessão aberta para toda tela que você tiver aberta em um determinado usuário, né? Então, quando o usuário estiver numa tela como essa, não vai ter mais uma sessão aberta para ele, né? A sessão só vai ser aberta quando você fizer consultas ao banco, né? Ou fizer persistência, né? Então, só quando você fizer alguma interação com o banco, vai ser aberta uma sessão. Essa sessão vai ser usada. Terminou-se de fazer a operação, a sessão já vai ser fechada, tá? Então, se você tiver elementos que não foram buscados, né? Quando a sessão estava aberta, você vai ter esse problema do tipo lazy, tá? Quando que acontece isso? Então, no nosso caso aqui de contato, endereço e telefone, quando a gente tem relações do tipo one-to-many, o padrão dele é que seja do tipo lazy essa relação, né? Ou seja, quando eu buscar contatos no banco, né, fizer um select de contatos, os endereços e os telefones, por padrão, não vão vir junto, tá? Então, é só vocês clicarem aqui, por exemplo, na anotação, dá para ver que o fetch, né, que é você buscar os elementos dessa relação, o padrão dele é lazy, né? E aí, do outro lado, quando a gente tem, por exemplo, o many-to-one, já ao contrário. No caso da many-to-one, o padrão é o eager, né? Que significa que quando eu buscar, no caso, o telefone, ele já automaticamente vai buscar também a entidade contato junto, tá? Então, por padrão, é o eager no many-to-one. E no one-to-many é o lazy, tá? Então, ao estar lazy aqui, o que vai acontecer? Eu vou tentar, por exemplo, acessar aqui o cadastro do João Silva para editar. O que vai acontecer? Ele não vai conseguir carregar os telefones e os endereços. Por quê? Porque quando eu busquei o contato, né, do João, ele não trouxe junto os telefones e os endereços desse contato. Por quê? Porque por padrão, esse atributo, né, está definido para não trazer, tá? Por que ele por padrão é definido para não trazer? Porque se você trouxer junto, pode ser que você tenha vários problemas de desempenho logo de cara, tá? Então você simplesmente colocar aqui, né, o atributo fetch como eager, ele vai resolver o seu problema de lazy, né? Ele vai buscar junto todos os telefones, só que isso vai acarretar em uma série de problemas de desempenho, tá? Então, não é uma prática recomendada você colocar o fetch eager, principalmente em relações do tipo one-to-many, e muitos também recomendam até nas relações do tipo many-to-one você não colocar. A gente vai ver daqui a pouco por quê, tá? Então, esse que é o problema do lazy initialization. E agora a gente vai ver os outros problemas e depois eu vou mostrar algumas formas de resolver todos eles, tá? Beleza, então vimos o problema de lazy initialization, vimos que o Spring Boot resolve isso, entre aspas, né,
com o padrão Open Session Enview, né? Que ele vem habilitado por padrão, mas que o ideal é a gente não utilizar ele, tá? E aí temos um segundo problema, que é o problema de N+1. O que significa esse problema de N+1? Ele acontece quando você tem, por exemplo, uma consulta, né, que ao executar ela, e para cada N instruções, né, ele vai ter uma adicional para cada um dos N's. O que significa isso? Significa que sempre que ele fizer uma consulta, por exemplo, para buscar os elementos, por exemplo, vou buscar os contatos, ele vai fazer mais consultas para buscar entidades associadas aos contatos, né? E aí você vai ter uma explosão de consultas. Então, ao invés de fazer uma única consulta para buscar os contatos, ele acaba fazendo múltiplas consultas para buscar as entidades relacionadas aos contatos. E aí, como vocês podem imaginar, isso vai gerar aí um sério problema de desempenho conforme a aplicação for crescendo, tá? Para a gente ilustrar este caso aqui, eu vou mostrar um outro exemplo, que é o exemplo que a gente vinha desenvolvendo nas aulas anteriores, que é o exemplo pós-WebSys. Neste exemplo aqui, o que a gente tem? A gente tem o cadastro de pessoa, né? E pessoa está relacionada às entidades cidade e departamento, né? O que acontece aqui? Cidade e departamento, eles são do tipo many-to-one, né? E como eu falei para vocês, o padrão dessa relação é que ele seja eager, né? O fetch eager, ou seja, sempre que você buscar a pessoa, ele vai buscar cidade e departamento junto, né? Então, o que vai acontecer? Se eu tiver, então, uma consulta aqui de pessoa, né? Por exemplo, a listagem de todas as pessoas, para todas as pessoas que ele buscar, ele vai buscar cidade e departamento junto, independentemente dele usar ou não essa informação, né? E então, no caso aqui, deixa eu ver como é que está a minha configuração. Então, eu deixei por padrão, né? Com a sessão aberta na view, né? Vamos ver como é que ele vai se comportar, né? Como é que vão ser as consultas que ele vai executar quando eu listar, por exemplo, todas as pessoas, né? Então, eu vou executar aqui o sistema, pós-WebSys. Beleza, eu vou limpar o console aqui para que a gente veja quais foram as últimas consultas executadas. Vou abrir a tela do sistema aqui, que agora é um outro caminho, né? Beleza, abriu a listagem. Vamos ver as consultas que foram realizadas aqui. Então, foi feita uma consulta para a pessoa, uma para cidade e 3 consultas para departamento, tá? Isso para apenas 3 registros aqui de pessoa. Reparem que cada pessoa tem um departamento diferente, né? E todas elas estão com essa mesma cidade, que é Alta Floresta do Oeste. Tá? Agora vamos fazer uma pequena alteração, mudando aqui algumas cidades, né? Então coloquei Paranavaí aqui. E agora vou colocar Maringá nessa daqui. Agora vamos limpar aqui novamente. E vamos recarregar. Então, agora para listar todas as pessoas, ele fez uma consulta em pessoa. 3 consultas em cidade, né? Primeira aqui, depois mais 2 aqui embaixo. E 3 para departamento. Ou seja, para cada elemento associado à pessoa diferente que ele teve que carregar, né? Cada departamento diferente, cada cidade diferente, ele fez uma consulta diferente. Então, reparem aqui que conforme vai crescendo esse cadastro de pessoas, a variedade de cidades, variedade de departamentos associados, vai cada vez gerando mais e mais consultas, né? O que é terrível aí para o desempenho da aplicação conforme ela vai crescendo, né? Então esse é um padrão bem ruim, tá? Se eu desabilitar aqui, né, o Open Enview, a gente vai ter alguns problemas, tá? Por quê? Porque se a gente pegar aqui o nossa consulta, deixa eu achar aqui. Então, pessoa, departamento, lá no index, o que a gente está fazendo? A gente está pegando aqui pessoa.departamento para mostrar também, né? Então, como eu desabilitei o Open Session Enview,
ele ainda vai conseguir buscar essa informação do departamento, porque no caso aqui, o Many-to-One, como eu falei para vocês, o padrão é que ele busque junto, né? É o padrão eager, não é o lazy. Então ele ainda vai fazer essa busca para mostrar ali, tá? Então vai continuar funcionando, mas vocês vão ver que ele vai continuar gerando várias consultas, tá? Então, abrimos aqui. Reparem que novamente ele fez várias consultas para buscar os departamentos, tá? Então, você desabilitar o Open Session View também não vai resolver nesse caso aqui, tá? Porque por padrão ele já é eager, né? Se eu marcar como lazy, aqui, por exemplo, vou marcar o cidade como fetch lazy, vocês vão ver que ele não vai trazer o cidade junto. Então agora eu vou abrir aqui novamente, limpar, recarregar. Então agora ele eliminou uma das consultas, né? Então pelo menos ele não está buscando aqui a cidade junto, sendo que a cidade a gente nem está usando na nossa listagem. Mas se eu fizer a mesma coisa agora com o departamento, a gente vai ter o problema de lazy initialization, tá? Por quê? Porque ele vai tentar usar o atributo departamento, né? Aqui na nossa tela, só que esse atributo não vai estar disponível. Então, reparem que eu tive aqui o erro de lazy initialization, tá? Então, somente você tirar o Open Session View e colocar o lazy, a gente vê que não é o suficiente para resolver. Antes da gente ver a solução, vamos ver o último problema, que é o problema do produto cartesiano, tá? Então, o problema do produto cartesiano, ele acontece quando você tem uma busca mais elaborada, digamos assim, onde, por exemplo, junto com a entidade que você está buscando, você já coloca na sua consulta para buscar outras entidades, né? Então, o que vai acontecer? Ele vai buscar essas outras entidades, só que, como o modelo, né, relacional é bem diferente do modelo orientado a objetos, o que você vai ter? Você vai ter uma consulta onde você vai ter vários registros repetidos, né? Então, vamos pegar o exemplo de contato e endereço. Se eu tiver, por exemplo, 100 mil contatos, né, e cada contato tem pelo menos 3 endereços, o que vai acontecer? Se eu fizer uma busca de contato, mandando já trazer juntos os endereços, eu vou ter 3 mil linhas como resultado nessa mesma consulta. Então, ele vai fazer uma única consulta, né, que é mais eficiente, só que ele vai trazer 3 mil linhas de resultado, e nesses 3 mil, você vai ter o contato duplicado, né, cada contato duplicado pelo menos 3 vezes, né. Por quê? Porque para cada endereço associado a cada contato, ele vai duplicar as informações de contato. Então, isso que é o problema do produto cartesiano. Você acaba tendo uma multiplicidade de resultados, né, por conta da diferença entre o modelo relacional e o modelo orientado a objetos, né? E isso vai gerar desperdício de memória e aumento no volume e tráfego de dados, tá? Porque você vai ter essa duplicação aí das informações de contato. Isso aconteceria, por exemplo, né, na nossa aplicação ali de agenda, onde você tem o contato. Se você fizer então a busca de contato, mandando trazer já junto todos os endereços e todos os telefones, você vai ter esse problema do produto cartesiano, e inclusive o próprio framework, né, o JPA, não vai deixar você fazer isso, tá? Então, se eu colocar fetch eager aqui para os dois, a gente vai ter uma exceção. Por que a gente vai ter essa exceção? Porque ele vai dizer que, nesse caso aqui, você está gerando aí um produto cartesiano, o que vai prejudicar bastante o desempenho da sua aplicação. Então, se eu executar aqui o agenda, ele não vai nem inicializar, justamente pela anotação eager que eu coloquei ali nas duas listas, né? Então ele não permite fazer isso, tá? Aqui, se vocês trocassem o list por set, funcionaria, tá? Só que seria uma gambiarra, ele vai continuar gerando o produto cartesiano entre as entidades. E no caso aqui, é pior ainda, porque aqui ele vai multiplicar o número de contatos pelo número de endereços pelo número de telefones. Então, fica aí um desperdício maior ainda de memória e de tráfego de dados, tá?
Então agora vamos ver, pessoal, algumas estratégias para resolver todos esses problemas aí, tá? Então eu vou tirar essas anotações aqui. E aí vamos ver os exemplos práticos aí para resolver tanto o lazy, quanto n+1, quanto o produto cartesiano. Vamos começar com um exemplo mais simples, que é o exemplo ali do pós-WebSys, onde a gente tem apenas a relação ali do tipo many-to-one entre pessoa e cidade e pessoa e departamento, tá? Então, o primeiro passo para ter uma aplicação com mais performance eu já fiz, que foi definir como fat lazy ambos os atributos, tanto departamento quanto cidade, tá? Aqui também já deixei desabilitado o padrão Open Session e View por meio dessa configuração aqui, tá? Agora a gente tem que começar a resolver os problemas, né? Então, dessa forma a gente já viu que não vai funcionar, porque a gente não consegue, por exemplo, listar as pessoas com, por exemplo, o departamento associado. Então, vamos resolver esse primeiro problema aqui, de listar as pessoas, só que de maneira mais performática, sem ter aí aquelas múltiplas consultas sendo realizadas, tá? Então, uma forma de fazer isso, pessoal, é a gente usando uma consulta com o tipo de uma projeção, né, que se chama. A gente vai ter que criar uma classe de DTO, né? E ao invés, então, de retornar uma entidade pessoa, realmente, a gente vai somente retornar um objeto ali de transferência de dados, tá? Então, eu vou chamar aqui de pessoa lista DTO. Opa, DTO. Pessoa lista DTO, tá? Então, esse aqui não vai ser uma entidade que vai ser persistida, é apenas uma classe que a gente vai usar para definir os atributos que a gente quer que sejam retornados, né? Para ser listado aqui na nossa lista de pessoas, tá? Nessa tela index aqui, tá? Então, eu vou criar aqui um consultor, pessoa lista DTO. E nesse consultor eu vou definir todos os campos que eu quero que sejam mostrados lá na tela de listagem de pessoas, tá? Então, aqui, pessoal, um campo que a gente precisa é o ID, que não está sendo mostrado aqui, mas ele é utilizado para as operações de editar e excluir pessoa, né? Então, a gente precisa do ID, precisamos do nome da pessoa, precisamos do telefone, e-mail e departamento. Reparem aqui que o departamento a gente vai pegar em string, porque a gente vai pegar apenas o nome do departamento, tá? Então é isso, né? Nome, telefone, e-mail, departamento. Dividir sem querer aqui. Agora vamos atribuir esses parâmetros a atributos, tá? Então, criei o consultor com os parâmetros que a gente vai receber e com os atributos correspondentes. Agora eu vou criar os getters, tá? Vou gerar aqui os getters para todos os atributos, beleza? Então eu tenho o meu DTO pronto para ser utilizado. Agora, para a gente preencher, né, a listagem aqui de pessoas, lá no nosso repositório pessoa, vamos criar aqui um método novo que vai retornar um list pessoa lista DTO, tá? E, por exemplo, pode ser um find all pessoa lista, por exemplo. O nome aqui vocês podem definir o que for mais conveniente aí para vocês, tá? Faça a importação. Pessoa... Ele não está encontrando aqui, acho que tem que importar o list primeiro. Importei, beleza. Então, fiz a importação da interface list.
e do meu pessoa lista DTO, tá? E aí, pessoal, a gente vai definir a consulta por meio da anotação carry aqui, tá? O carry também tem que ser importado. Seria, então, esse org spring framework.data.jpa.repository, tá? E aqui dentro a gente coloca uma string que vai ser, de fato, a nossa consulta, tá? E aí, o que a gente vai ter diferente aqui é que a gente vai ter que, dentro dessa consulta, meio que instanciar essa classe pessoa lista DTO, tá? Então, ao invés de eu retornar pessoas, eu vou estar retornando este DTO na minha consulta. Então, eu vou fazer um select new, e aí eu tenho que passar o nome completo dessa classe, não pode ser somente este nome aqui, tá? Você tem que passar o nome completo para o Hibernate encontrar, de fato, essa classe dentro do seu sistema. Então, eu pego aqui, qualified name, para ele pegar o nome dos pacotes junto com o nome da classe, tá? E aí eu passo aqui como se fosse um consultor mesmo na programação em Java, né, que vocês já estão acostumados. Então, eu vou passar aqui p.id, p.nome, p.telefone, só consultar aqui, p.email, e aqui, departamento.nome, tá? Então, tem que ser exatamente na ordem que está no seu consultor aqui do pessoa list DTO, tá? Eu vou dar uma quebra aqui para ficar mais fácil de ler. Isso aqui vai ser from pessoa P, tá? Então, P é o apelido que eu dei para a tabela pessoa, que eu uso aqui para acessar os atributos, né, desta tabela, né, acessar os campos da tabela. E aí eu tenho que fazer um join, né, de pessoa com departamento, para que eu consiga usar, então, o departamento e buscar o nome do departamento aqui. Então, eu posso fazer aqui um left join fetch p.departamento d, tá? Eu não preciso de where, porque eu vou buscar todos, né, todas as pessoas. E se eu não fiz nada errado, basicamente é isso que eu preciso para funcionar essa consulta. Agora eu posso chamar essa consulta lá no meu controle, ao invés de chamar o find all, tá? Então eu venho aqui, pessoa controle. Aqui onde eu buscava, aqui, a lista de pessoas. Ao invés de usar o find all, eu vou usar aqui find all pessoa lista. O resto eu acho que não preciso mudar nada, porque os nomes dos atributos que eu uso aqui na tela são os mesmos que eu tenho no meu pessoa lista DTO, né? Então, acredito que essa parte aqui vai estar resolvida. Vamos executar para testar, tá? Então, vou executar aqui. Deu um erro, provavelmente tem um erro na minha consulta, tá? Entendi qual que é o problema aqui. Na verdade, eu não precisava do fetch aqui. Na verdade, eu não deveria ter o fetch, porque eu não vou trazer essa entidade junto, né? Eu só vou fazer uma consulta aqui digamos, uma consulta simplificada com alguns atributos de pessoa e um atributo de departamento. Então, não tem por que usar a palavrinha fetch aqui, tá? Então, só left join. Agora, eu acredito que vai funcionar, tá? Então, executo novamente aqui. Beleza. Vamos acessar aqui. Então, beleza, preencheu aqui, né? Lista de pessoas. Vamos novamente fazer aquela análise nas consultas geradas. Então, eu vou recarregar a página. E agora, reparem que foi feito apenas um único select, né? Então, um select com pessoa e um join com departamento, tá? Então, pode aumentar o tanto que for aqui de registros, que vai continuar sendo um único select. Então, não vou ter aquele problema do n mais 1, tá? Então, resolvemos um dos problemas. Só que se eu entrar para alterar aqui, vamos ter um outro problema, que é o problema relacionado ao lazy initialization, né? Por quê? Porque lembra que a gente marcou
nossos atributos departamento e cidade como leis, né? Então eles não são carregados quando eu carrego a entidade pessoa. Então quando eu abro para editar a pessoa, esses campos vão estar sem ser inicializados. Como a view está fechada, né, que a gente configurou aqui para não deixar a view, desculpa, a sessão vai estar fechada, né, porque a gente deixou aqui para não deixar a sessão aberta na view, ele não vai conseguir buscar então os dados desses atributos. Então como que a gente faz para resolver esse problema? A gente pode criar uma nova consulta também, que quando a gente buscar pelo ID, a gente vai já determinar que esses dois atributos também vão ser buscados juntos, tá? Então, vem aqui no nosso pessoa repositório e vamos criar esse método aí, tá? Então, ele vai retornar um optional de pessoa, tá? E aí pode ser um find completo by ID. Por que completo? Porque a gente vai pegar todos os atributos necessários para editar, tá? Essa classe optional do pacote java.to, faço a importação dela. Vou parar aqui por enquanto. E aqui novamente a gente vai colocar o carry para a gente determinar a nossa consulta, tá? Então no caso aqui a gente vai selecionar um p from pessoa p where p.id igual ao nosso parâmetro id. Só que além disso, né, a gente vai ter que fazer a busca das entidades associadas, né, que no caso é a cidade e o departamento. Então eu tenho que fazer um left join fetch, agora sim, né, temos que usar o fetch p.cidade c e o left join fetch p.departamento d, tá? Então é isso. Agora vamos substituir então lá no nosso controle, ao invés de usar o find by id aqui, vamos usar o find completo by id. E vamos ver se vai então funcionar dessa forma, tá? Então eu vou executar aqui novamente. Beleza. Inicializou aqui. Vamos entrar na listagem. Beleza. Agora eu vou limpar aqui. Vamos editar um dos contatos. Vamos ver aqui. Ah, sim, esqueci de uma anotação aqui, pessoal. Então eu vou novamente alterar aqui o repositório. Quando a gente usa um parâmetro nomeado, como esse daqui, temos que colocar essa anotação aqui, @param, passando o nome do parâmetro correspondente, tá? Então tem o parâmetro do método e o parâmetro da consulta. Aqui nesta anotação, vocês têm que colocar o nome do parâmetro da consulta, que no caso é a ID também, mas poderia ser um nome totalmente diferente, tá? Só para exemplificar, poderia colocar aqui índice, e aqui seria índice também, por exemplo, tá? Então, o nome que a gente coloca aqui é o mesmo nome que a gente usa aqui no parâmetro da consulta. E aí você associa o parâmetro da consulta com o parâmetro do método, tá? Então, o valor que vier por parâmetro nesse método vai ser passado aqui nessa consulta. Beleza? Então, vamos tentar novamente agora. Deixa eu limpar aqui o console. Editar contato João. E agora vemos que ele fez aqui uma consulta, né? Somente uma consulta de pessoa. E aí fazendo os joins com cidade e departamento, tá? Então reparem que aqui, pessoal, não temos o problema do produto cartesiano, né? Por que a gente não tem esse problema? Porque cada pessoa está associada apenas a uma única cidade e um único departamento, tá? Então no final aqui, mesmo envolvendo 3 tabelas, vai ser apenas uma única linha que vai ser retornada como resultado aqui, tá? Então aqui resolvemos então este problema aí de desempenho, né, que a gente tinha nessa aplicação do pós WebSys, tá?
Então, pessoal, reparem que foi bem tranquilo fazer essa resolução, né? E a gente reduziu o número de consultas que nossa aplicação faz de múltiplas consultas, né, no caso ali para listagem, para apenas uma única consulta. E no mesmo caso aqui também, para editar uma pessoa, é feita apenas uma única consulta também, envolvendo as 3 tabelas necessárias, tá? E aí, agora vamos passar então para a última parte, que é quando a gente tem relações mais complexas, né? Como é o caso ali da aplicação do tipo agenda. Então, nesse caso aqui, contato, ele tem essa relação do tipo one-to-many, tanto com endereço quanto com telefone, né? E aí, como é que a gente faz para a gente, então, resolver os problemas de inicialização tardia, se a gente, por exemplo, deixar essa propriedade aqui como false, né? OpenView false. Como que a gente faz, então, para ter um melhor desempenho e ter esse tipo de relação? Então, no caso da view, né, para você listar os contatos, da forma como está implementado aqui, a gente não vai ter problema nenhum. Por quê? Porque aqui a gente só está usando informações de contato, a gente não usa nada de endereço nem de telefone. Então, a nossa view, dessa forma que ela já vai funcionar normalmente, fazendo uma única consulta eficiente, tá? Então, aqui a gente não precisou nem criar o nosso DTO, tá? Se vocês quisessem fazer uma consulta mais elaborada, como, por exemplo, pegando alguma informação do primeiro contato, do primeiro endereço, né, por exemplo, aí seria interessante vocês criarem um DTO como eu fiz lá no outro exemplo, tá? Então, aqui, por exemplo, contatos, vai ser feita ali uma consulta, né, em contato, buscando as informações que a gente precisa. Só que se eu entrar aqui para editar, vai ter aquele problema que ele não vai conseguir carregar os telefones nem os endereços, porque a inicialização está tardia aqui, né? Está lazy, por padrão, no one-to-many, e a gente desabilitou ali a propriedade OpenInView do JPA, né? Então, como que a gente faz para resolver isso? Então, para resolver isso, a gente tem que definir para ele buscar esses dados de endereços e telefones também, tá? Quando fizer a busca por ID do contato. Só que nesse caso aqui é um pouco mais complexo. Eu não consigo fazer somente com aquelas anotações @carry que a gente fez no outro exemplo. Então, o Spring Data ele permite que você crie consultas, né, métodos de consulta mais elaborados, mais customizados. E aí, para isso, a gente tem que criar, então, uma interface que vai representar essa nossa implementação customizada, tá? Então, eu vou chamar aqui de contato repository custom. Aqui eu vou definir um método. Ele vai retornar aqui um optional de contato. Eu vou dizer aqui find completo by id, passando o id por parâmetro, né? Então, aqui está aqui bem parecido com o que a gente fez no outro exemplo. Só que eu não vou colocar o @carry aqui em cima, porque é um pouco mais difícil de implementar. Eu tenho que fazer algumas operações diferentes, tá? Então, tem que ter uma implementação dessa interface. Eu vou fazer essa implementação aqui, criando uma classe, contato repository custom implementation. Então, ele implementa a interface contato repository custom, né? Então, reparem que ele ficou vermelhinho, porque eu estou dizendo que ele implementa essa interface, mas eu não tenho nenhuma implementação aqui. Então, se eu clicar aqui no erro e na sugestão, ele vai dizer para você adicionar o método que falta, né? Então, esse método aqui que a gente vai implementar, tá? Para fazer isso, a gente tem que ter aqui um Entity Manager, que vai ser aqui um atributo responsável por gerenciar a nossa relação entre o nosso repositório e o JPA, tá? Esse atributo ele vai ser auto-wide, ou seja, o próprio framework de injeção de dependências vai criar uma instância para mim, né? E vai colocar aqui. Então, ela é gerenciada pelo próprio framework. E a única coisa que eu tenho que fazer aqui é usar isso para fazer o que eu preciso, tá?
E aí, pessoal, nesse caso aqui, a gente tem que criar duas consultas para buscar separadamente os atributos ali de endereços e de telefones. Porque se a gente tentar fazer uma única consulta, ele vai dar um erro, assim como ele deu aquele erro na hora que a gente tentou marcar os dois como fetch e gear, tá? Então, ele não vai permitir a gente fazer também uma consulta usando o fetch nos dois atributos, tá? A gente vai ter que fazer isso separadamente em duas consultas, tá? Então, vamos criar aqui a nossa consulta usando o Entity Manager, create query. Então, aqui a gente vai passar o texto da nossa consulta, e aqui é o tipo de resultado que ele retorna, que no caso é um contato, né? Contato.class. Beleza. Aí eu vou setar um parâmetro. Vai ser um parâmetro nomeado também. No caso vai ser o ID, né, do contato que eu quero buscar. E é esse parâmetro aqui, tá? E aí, a gente vai pegar os resultados no final. Como é uma consulta, ele sempre retorna uma lista de resultados, né? Porque quando você faz uma consulta, ele pode ter zero ou múltiplos resultados, né? Atribui só uma variável aqui, contatos, vou chamar. Beleza? Então, criei aqui, agora eu vou escrever a minha consulta. Vou só alinhar aqui para ficar bonitinho. Beleza, agora escrevendo a consulta, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou fazer então um select distinct c from contato e eu vou fazer o fetch na primeira entidade relacionada. Pode ser endereço ou telefone. Vou fazer com telefone. Left join fetch. Faltou colocar o C aqui, né? C.endereços, que é o nome do atributo, né? Where c.id igual 2.id, que é este parâmetro aqui, tá? Então vamos buscar o contato com este id e mandando trazer junto os endereços, tá? Então ele vai retornar aqui uma lista de contatos. Se por acaso for passado um id inválido, eu vou fazer uma validação aqui. Então se contatos for nulo ou vazio, né? Eu já retorno um vazio. Seria equivalente a você retorná-lo null aqui, só que como a gente está usando essa classe optional, né, para evitar o uso do null, eu uso aqui a classe optional.empty para retornar o resultado vazio, tá? Caso não seja vazio, quer dizer que ele encontrou esse contato que eu estou buscando, né? E aí agora eu posso complementar então ele fazendo o fetch do outro atributo, né, que é no caso dos telefones, de forma bem similar, tá? Então, reatribua contatos novamente. Faço uma consulta bem parecida, só que aqui, ao invés de ser o C id igual id, vai ser o C em contatos. Esses contatos eu vou passar por parâmetro aqui, tá? Então, contatos, que é justamente este atributo, essa variável que eu acabei de pegar os resultados com o fetch em endereços. Agora eu vou fazer o fetch em telefones, tá? Então eu fiz o fetch em endereços, fetch em telefones. E é para então, nesta variável aqui, contatos, ter um único contato já com os endereços e os telefones inicializados, tá? E aí aqui eu retornaria então contatos.getZero, que é o primeiro, né? Só que tem que ser do tipo optional. Então eu faço optional.off e aí retorna o primeiro elemento da lista, porque ele só vai ter um único elemento, né? Já que o ID é a chave primária, essa consulta com certeza vai retornar um único elemento, tá? E a gente colocou aqui a palavra distinct para ele remover as duplicações, né? Criadas a partir do join.
Beleza, criei minha consulta aqui. Caso eu não tenha feito nada de errado. Ah, tá faltando uma coisa. Aqui temos que colocar a anotação transactional, tá? Por quê? Porque ele tem que fazer essas duas consultas dentro de uma mesma transação para inicializar elas juntos, tá? Então, para que ambos no final sejam retornados e inicializados, tem que estar tudo dentro da mesma transação, beleza? Tem mais umas coisas que a gente pode fazer aqui para melhorar. Por exemplo, a gente pode colocar um hint aqui. Carry hints. Pass distinct true, false. Por que a gente colocou esse hint aqui? Porque esse hint ele vai dizer para o banco, na verdade vai dizer para o JPA, né, que ele não precisa passar o distinct para a consulta que vai ser gerada no SQL, porque esse distinct ele só é usado internamente aqui para distinguir os objetos, né? Lá na consulta ele não precisa fazer o comando distinct, porque esse comando vai gerar, digamos, operações adicionais, né, no banco. E essas operações têm custos, né? Então, você não passando ela para frente, você vai reduzir, então, o custo de se realizar essa consulta aqui. Então, faça essa mesma, seta esse mesmo hint aqui. E eu acredito que agora sim esteja completo, tá? Agora vamos no nosso controle, contato controle. Aqui onde a gente usava o find by id, a gente vai usar a nossa nova implementação, que é o find completo by id. Para fazer isso, falta uma coisa, que é colocar esta interface aqui em contato repository também, tá? Então, eu coloco aqui. Então, esse contato repository, ele vai herdar de JPA e de contato repository custom, tá? E ele vai ter todas as operações de ambas as interfaces. Ao fazer isso, quando o Spring Data, né, for gerar o nosso repositório, ele vai pegar a nossa implementação para os métodos que estão aqui nessa interface, tá? Então agora eu consigo aqui em controle, ao invés de usar o find by id, no caso do alterar, vou usar um find completo by id, tá? No caso do excluir, eu não preciso alterar, porque para excluir eu não preciso carregar os endereços e os telefones associados, tá? É só excluir o contato. Como a gente já tem lá as operações de cascade orphan removal, ele já vai remover os endereços e telefones aí associados ao contato, tá? Vamos testar agora. Executando aqui a agenda. Beleza, vamos abrir aqui. Contatos. Vamos ver as consultas feitas, né? Então, aqui a primeira, um select simples em contato. Vamos limpar aqui, abrir para editar agora. E agora sim carregou telefones e endereços. Vamos dar uma olhada na consulta que ele fez, né? Então ele fez aqui a primeira consulta, envolvendo contato e endereço, e a segunda envolvendo contato e telefone. E aí, são duas consultas, né? Então não vai ser feita, por exemplo, uma consulta para cada endereço ou uma para cada telefone. E não vai ter o problema do produto cartesiano, porque você não vai multiplicar o número de endereços pelo número de telefones, pelo número de contatos, ao fazer, por exemplo, como se fosse uma única consulta, tá? Então aqui você resolve todos os problemas, tanto de N+1, quanto de produto cartesiano, né? E de inicialização tardia, de forma bastante eficiente, tá? Então posso adicionar aqui elementos, tanto de telefone quanto de endereço, salvar, e ele vai continuar funcionando normalmente, tá? Sem estar aberta a sessão na view, sem fazer as consultas desnecessárias também, beleza?
Então, pessoal, por hoje era isso, né, que eu tinha para passar para vocês. E até a próxima aula, onde a gente vai então trabalhar com a parte de segurança com o Spring Security.